Bom, para hoje, então, a posse marcada do ministro Edson Fachin à frente do Supremo Tribunal Federal. Já dá para projetar um pouco essa gestão pelos próximos 2 anos, Eliane? Ah, dá. Dá mesmo, porque é aquilo que eu sempre digo, né? Políticos, autoridades, as pessoas, por mais que elas sejam conhecidas, por mais que elas sejam famosas, elas têm o seu DNA, né? A sua personalidade, a sua história. E o Fachin é muito reservado, tem uma personalidade muito discreta, né? Você nunca vê o Fachin em coquetéis, em, jantares, em festas. Você nunca vê o Fachin em reuniões políticas com senadores, com o presidente da República. Ele é muito na dele, digamos assim. Diferentemente de outros ministros do Supremo que eu não preciso citar aqui. Mas há uma diferença grande entre Fachin e o presidente que sai, que é o Luiz Roberto Barroso. Até porque o Fachin vem da magistratura, que é mais para dentro do judiciário, e o Barroso vem da advocacia, que é muito mais para fora do judiciário, é mais verbal, é mais descontraído, tem um linguajar mais ousado, né? O Fachin é muito mais contido na sua vida pessoal, nas suas falas, nas suas expressões e tal, do que o Barroso. Isso não significa que ele vá ficar por baixo, por trás dos panos, porque quando foi para defender a democracia brasileira, ele sempre participou diretamente, ativamente. Então, como a gente imagina o Fachin? Bem, vamos ver as sinalizações que ele já deu. Primeiro, você nunca vê a entrevista dele, ele deu uma entrevista cautelosa, mas anunciando, olha, não quer festa nenhuma. Tradicionalmente, né, as entidades de juízes fazem um festão na posse do novo presidente do Supremo. Então, já teve Daniela Mercury, já teve Maria Bethânia, já teve o Barroso cantando, já teve o Luiz Fux tocando violão, guitarra. Enfim, é sempre um festão com bebidas, comidas e tal. E o Fachin disse que não quer nada disso, não tem festa. E até brincou com eu acho que foi com a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, mas não tenho certeza. Uma das entidades de juízes, ele brincou, vocês podem até fazer a festa, mas eu não vou. E então a posse dele vai ser no plenário do Supremo Tribunal Federal, às 16h. E não vai ter Daniela Mercury, enfim, a posse vai ser muito, muito discreta e com o seguinte, a música que vai ser tocada vai ser o hino nacional. E o hino nacional tocado pela orquestra de funcionários do próprio Supremo. Eu achei bonito isso, né? Ele prestigiando os músicos que há dentro do Supremo Tribunal Federal. O único exagero que o Fachin está fazendo, ele que já disse que vai diminuir bastante o número de viagens em jatinhos da FAB e botar todo mundo para viajar em avião comercial. Vamos ver até onde vai isso, né, Heisen? Uhum. Mas o único exagero dele é que ele convidou todos os 81 senadores e boa parte dos deputados para posse. Isso vai, somando todos os convidados, vai dar umas 3.000 pessoas e não cabe todo mundo dentro do plenário. Esse foi um exagero, mas ele quis sinalizar que quer uma boa relação institucional com o Legislativo. E você acha que dá para esperar mais decisões colegiadas mesmo, Eliane, na gestão do Fachin do que monocráticas? Ou não depende só dele?
Não depende só dele, mas vai ter uma mudança, porque com o Barroso, por exemplo, a decisão sobre a pauta era uma decisão muito do Barroso. O Barroso se reunia com a equipe técnica dele, avaliava e tal, e anunciava a pauta. E o Fachin já disse que a pauta será sempre decidida pelo colegiado. Ele vai reunir os ministros e ele vai definir a pauta junto com os colegas. E ele sempre ele lutou muito contra decisões monocráticas. Ele é a favor de decisões colegiadas. Só tem um probleminha, né, que cá para nós, é que o Supremo é meio uma panelinha, né? 11 pessoas tomam um chazinho, conversam, contam piada, riem, como é em qualquer lugar. Afinal das contas, todos eles são seres humanos, como nós todos, né? Mas o Fachin é muito reservado. Ele não tem amigos dentro do Supremo, ele não é de patotinha, de panelinha, então ele não tem intimidade com os colegas para, por exemplo, decidir ou discutir, refletir sobre questões muito espinhosas. E vamos combinar que as decisões do Supremo são todas em cima de temas muito, muito espinhosas, principalmente ultimamente com essa polarização toda. Então vamos lá, 2 anos pela frente para a gente acompanhar tudo isso. Eliane, e hoje tem mais uma visita, acho que na prisão domiciliar mais visitada deste país, né? Prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O visitante de hoje é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Pois é. Está prevista a vinda do governador Tarcísio Gomes de Freitas para uma visitinha ao Jair Bolsonaro, que está preso com tornozeleira eletrônica, mas em casa, é uma prisão domiciliar. E o que está se especulando, porque o Tarcísio não abriu o jogo, né? Ele não está dizendo publicamente, não está dizendo assim a quem queira ouvir, mas a especulação em Brasília é de que o Tarcísio vai comunicar ao Bolsonaro que não será candidato à presidência em 2026 e sim candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Eu acho que mesmo que ele diga isso, não significa que esta decisão está 100% tomada. Por quê? Porque isso não depende só do Tarcísio. Depende do Tarcísio, depende do partido dele, depende dos apoiadores dele e depende também da direita e principalmente da direita bolsonarista. Porque se o Bolsonaro está inelegível, quem vai ser o candidato? O Gilberto Kassab sempre tem uma carta na manga. Lembra lá em 2022 que ele não queria optar entre um lado e o outro, entre Lula e Bolsonaro? Ele lançou o Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado, para esquentar a cadeira enquanto ele ganhava tempo para decidir. E agora o Kassab lança o Ratinho Júnior, governador do Paraná, muito bem avaliado, mas como a gente conhece o jogo do Kassab, pouca gente acredita que isso seja para valer. Então, precisa saber se o Tarcísio está dando mesmo uma decisão 100% ou se ele está agindo de acordo com as circunstâncias desse momento, Heisen. E quais são essas circunstâncias? Primeiro, Bolsonaro está muito enfraquecido, brigando com os filhos, brigando com a própria base dele, está doente, inelegível. Bem, e aí? Quem vai ser o candidato da direita? Segundo, do outro lado, o Lula está muito forte. O Lula, que começou o ano muito fraco, praticamente fora do jogo, ele voltou ao jogo e com energia, com boa disposição, né? Então, neste momento, convém ao Tarcísio dar um passo atrás na disputa à presidência, mas vai depender muito das circunstâncias. Depender, por exemplo,
do encontro do Lula com o Trump, se confirmado em algum momento. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política, direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora na expectativa para essa conversa entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. O que tem de concreto até agora, Eliane? Quais são as possibilidades? Olha, é isso, né? Amanhã faz uma semana que Donald Trump anunciou ao mundo, já que ele estava na abertura da Assembleia Geral da ONU, anunciou ao mundo que tinha a intenção de se reunir nesta semana com o Lula. As diplomacias do Brasil e dos Estados Unidos estão trabalhando intensamente para definir a pauta, né, tirando fora, né, o que o Lula não aceita e tirando fora também o que o Trump não aceita, tentando uma pauta que seja consensual dos dois lados, né? E aparentemente isso está complicado, porque e é complicado mesmo, né, nessa situação beligerante dos Estados Unidos contra o Brasil nesse momento, mas está se discutindo também não apenas a pauta, mas também, que é o conteúdo, mas também a forma, quando, né, e como. Então, há uma expectativa de que haja primeiro uma conversa por telefone, uma conversa ainda introdutória, para depois uma reunião. Essa reunião seria por videoconferência e já está se falando, inclusive, na possibilidade de uma reunião presencial num terceiro país. Nem o Trump viria ao Brasil, até porque ele não viria, né? Ele tem muitos problemas para tratar, para perder aí uma boa parte do tempo dele para vir ao Brasil, né? Que ele tem tratado tão mal. Nem o Lula iria para os Estados Unidos correndo o risco de ser tratado como Zelensky, né? Então, há que se discutir o conteúdo e a forma. E aparentemente uma semana foi pouco tempo para resolver todas essas questões. Mas o fato é que, conversando no Itamaraty, no Palácio Planalto, há uma certeza de que o encontro vai sair, né? Ainda não se sabe exatamente quando e como, mas vai sair. E isso já tem reflexos internos, né? A aproximação do Trump com o Lula é um baque para o bolsonarismo, né? O Trump botando em primeiro lugar o seu velho conhecido pragmatismo e meio deixando de lado, lavando as mãos para o passado no Brasil e focando no presente e já ali avaliando o futuro. Então, o que vai sair, vai. Não se sabe ainda os detalhes, mas já começa a ter efeito dentro do Brasil, na política interna, inclusive. Bom, e outro aspecto aqui ligado também ao ex-presidente é a situação do filho dele, né, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, desde fevereiro. Tem alguma chance, afinal, vai ou não vai ser cassado? Pois é, Heisen, essa semana você vai ter uma Câmara com muita tensão, muita ansiedade, porque você tem em pauta a questão do imposto de renda para quem ganha até 5 mil salários, até 5 mil reais por mês, e isso significa o seguinte, né, que tem o projeto da própria Câmara, que já foi aprovado na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e é um projeto do alagoano Arthur Lira. E você tem o projeto do Senado, que já foi aprovado pela CAI do Senado, que é do alagoano Renan Calheiros. E tem alagoano versus alagoano, e o fato é o seguinte... ao lado disso, você tem também o projeto da anistia, que o relator,
o Paulinho da Força, que queria ter já votado, apresentado o parecer dele, votado na semana passada, não conseguiu, realmente era um tempo muito curto, pretende botar em votação nesta semana. E muita gente do bolsonarismo tenta juntar as duas coisas. Isenção do IR versus anistia ou dosimetria de pena. E cá para nós, dessa vez eu acho que não vai colar não. Por quê? Porque a Câmara já sofreu muito com a história da PEC da blindagem, está bem escaldada e não vai querer misturar as duas coisas. Então, a isenção do imposto de renda é uma coisa e dosimetria, anistia é outra. Mas desculpa ter demorado tanto a chegar à sua resposta, mas vamos lá. No meio disso tudo, você tem aí o Conselho de Ética, Comissão de Ética, julgando o caso do Eduardo Bolsonaro. Então, hoje já há uma informação de que há uma articulação para transformar a cassação em suspensão. Isso é um jeitinho brasileiro muito mal ajambrado. Por quê? Se você parte para suspensão, isso é em favor de Eduardo Bolsonaro, que vai poder continuar faltando às sessões, mas mantendo o mandato e sem risco de cassação. Por quê? Porque a suspensão, evidentemente, quem está suspenso não está obrigado a ir ao plenário votar. Portanto, não tem penalidade por falta. Então isso, se vierem com essa história de suspensão, a suspensão é um prêmio para um deputado desertor, que jogou fora seus votos e foi para os Estados Unidos, não apenas para curtir a vida com a dinheirama que o pai dele deu de presente para o filhinho, mas para trabalhar contra o Brasil, contra a imagem do Brasil, contra o comércio do Brasil e contra os brasileiros. Como você manter o mandato de um deputado nessas circunstâncias? A Câmara já viu o que aconteceu com a PEC da blindagem. O povo foi para a rua em todas as capitais, o Senado derrubou já de cara na CCJ. Se eles vierem com essa brincadeira de favorecer o Eduardo Bolsonaro, vai ficar ruim para a Câmara. E mais, Eduardo Bolsonaro já está sendo criticado pelo Silas Malafaia, que é aquele pastor meio malucão, enfim, que fala palavrão, etc., mas que já critica Eduardo Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro agora diz que o Eduardo é o doidinho da família. O pai, o Jair Bolsonaro, já mandou mais de um recado de que o Eduardo Bolsonaro só atrapalha, né? Então, quem é que vai defender o Eduardo Bolsonaro em nome do quê? Em nome dos interesses americanos contra os interesses do Brasil? Então, a expectativa é de que ele seja cassado, a não ser que a Câmara queira mesmo se jogar na fogueira e torrar o resto de credibilidade que lhe cabe.